Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família no nome de Jesus. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite para liberar essa palavra poderosa sobre a sua vida. Quantos podem agradecer ao Senhor? Diga graças a Deus. Amém, aleluia. Estamos aí no mês de férias, peço aos irmãos, né? Fica tudo tranquilo, né? Mas hoje Deus tem uma palavra para você aqui. Domingo passado eu liberei uma palavra. E domingo passado eu falei sobre fé que nos move e sobre o medo que nos paralisa. Quem lembra? Quem está ali conectado? Nesses dias eu estou ensinando sobre fé, sobre acessar uma fé que produz, né, resultado, uma fé que produz milagre, uma fé, na verdade, que nos faz viver algo sobrenatural, uma fé que nos faz, em nome de Jesus, tomar posse daquilo que Deus, na verdade, está liberando na sua palavra. A palavra nesses dias, ela tem nos ensinado bastante, amém, irmãos? Eu tenho entendido que tem pessoas aqui, né, nesses dias, até esse mês que a gente está, no próximo mês já vai vir agosto. Até aqui nós falamos sobre o tema acessando, porque esse ano é ano de acesso, e nós estamos sempre nesse mesmo tema de acessar, e eu estou sempre falando nesse mesmo tema, e eu tenho entendido que até aqui, Deus abençoe, seu Vilmar, até aqui, a pessoa ela só não muda se ela não quiser. Porque se você pegar as palavras desde janeiro até agora e ouvir, maratonar essas palavras, se você mapear cada palavra e trazer essa palavra para você, porque a palavra é que tem o poder de trazer a transformação e a mudança nas nossas vidas. Se você entender o propósito dessa palavra, que está sendo liberada de acesso sobre as nossas vidas, não tem como você não viver um milagre da parte do Senhor na sua vida nesses dias. Então hoje eu quero falar sobre acessando o sobrenatural de Deus. Uma fé que nos faz acessar algo sobrenatural. Fala assim, não é natural. Fala assim, se é coisa natural, fala assim, eu mesmo faço. Não, fala bem forte, fala assim, coisa natural. Fala assim, eu mesmo faço. Sim ou não, irmãos? Porque você sabia que tem coisas que Deus não vai fazer? Quem sabia disso? Quem sabia disso, irmão? Eu estava ouvindo isso, achei chocante. O pastor estava falando e eu peguei a visão. Falei, é verdade. Ele falou que tem coisas que Deus não faz. Eu falei, mas como assim? Ele falou, é verdade, velho. Deus ele pode te abençoar, na verdade, em tudo aquilo que você se mover. Mas Deus também não vai descer do céu e tirar a nossa preguiça. Sim ou não, irmão? Preguiça é coisa nossa. Por isso que ele falou para Josué, Josué, tem o quê? Bom ânimo, seja forte e corajoso, porque é você que vai fazer esse povo atravessar, entrar nessa terra. Então entenda, Deus pode, não tem como Deus falar, hoje eu estou liberando do céu um espírito de coragem, de ousadia. Não, irmão, isso é uma atitude nossa. Preguiça é nós que tem que abrir mão dela e tomar posse, sim ou não, irmão? Então essa preguiça espiritual, não tem como, irmãos, Deus fazer nada. O que você quer dizer com isso? Porque existe uma preguiça, fala comigo, que é espiritual. Irmão, não tem nada a ver com o bicho preguiça, não. É uma preguiça espiritual verdadeira. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a gente tem uma preguiça espiritual de ler, de buscar, de dar glória a Deus, de adorar, de, na verdade, deixar o nosso espírito na hora do louvor se conectar com o Espírito de Deus. É quando a presença de Deus vem e o seu espírito entende que ele está manifestando nesse ambiente. Aí você consegue abrir o seu coração para Deus, porque tem gente que vai vir na igreja há 20 anos e nunca vai abrir o coração. Fala para o seu irmão, misericórdia. Mas é a verdade, irmãos. Então, quando eu falo assim, acessando, fala assim, coisas espirituais. Ou acessando o espiritual, na verdade, coisas sobrenaturais. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está entendendo que as palavras nesse ano de acesso têm nos conduzido a um propósito nesses dias. Mas, infelizmente, a gente vê que tem pessoas que não querem mudar de verdade.
E é simples assim. Você fica chocado? Fica. Você fica triste? Fica. Mas o que você pode fazer além disso? Fala, nada. Porque mudança não é coisa minha, irmãos. Mudança é a opção de cada pessoa querer mudar. Sim ou não, irmãos? Então, quando a gente libera uma palavra, eu tenho falado que esse ano é ano de acesso, sim ou não? Aí, numa pregação passada, eu expliquei sobre caminho e destino. Irmão, o que é aquilo? Aquilo lá mudou minha história, mudou minha vida. Eu entendi que caminho é diferente de destino. Então, agora eu venho falando fala comigo, sobre fé. E não tem como a gente acessar coisas sobrenaturais se não for com a fé, fala comigo, sobrenatural. Então eu anotei uma frase aqui bastante poderosa, a sua fé nesta noite, fala assim, a sua fé nesta noite tem que desafiar. Fala assim, a sua alma. Aí além do que os seus olhos conseguem enxergar. Mas como isso é relevante para os nossos dias? Porque a gente entra num ambiente desse aqui, a nossa alma grita para a gente ficar na mesmice, fazendo um culto mais ou menos, fazendo um culto que na verdade que não é um culto de adoração real ao nosso Deus. A nossa alma insiste para a gente ficar, infelizmente, em stand-by. Quem já viu a televisão em stand-by? Está desligada, mas tem uma luzinha, fala vermelha. Ela está de que jeito? Fala assim, ela está de que jeito? Fala acesa. A televisão está liberando imagem? Não, mas está consumindo. Assim está um punhado de crente. Você sabia que aquela televisão, só no stand-by, gasta 7 kW mês? Só com aquela luzinha? Quando você vai deitar e desliga ela, 7 kW no mês é referente àquela luzinha na sua casa. Aí você põe a do micro-ondas, você põe a da televisão. Você vai pondo mais luzinha, quantos? Vai pondo mais luzinha que você não está usando. Tem crente assim no culto, está ligado só a luzinha, mas está em stand-by. Até parece que ele está ligado, mas ele não produz nada, nenhuma imagem. Não tem som, está morto para dar glória a Deus. Fala misericórdia, irmão. Fala assim, você não é um crente stand-by não, né? Pergunta aí para sua irmã aí. Não é possível, irmão. Não é verdade, irmão? Esse dia eu fiquei olhando lá, aí a Josi, inteligente, mais do que eu, foi lá e desativou na nossa, aquela luzinha, para ela não ficar ligada. Aí esse dia eu estou lá na madrugada olhando, pensando comigo, olhei para a televisão e falei, gente, a nossa vida tem hora que está dessa maneira, ligada, mas não produzindo imagem nenhuma. Não tem mudança, não tem transformação, não tem avanço, não tem nada novo, a gente não conta uma história nova, a gente não fala nada novo, a gente está vivendo, infelizmente, com a luzinha ligada, mas não está tendo evolução. Fala para o seu irmão, eu não aceito isso não. O negócio, irmãos, se está ligado, tem que produzir alguma coisa. Sim ou não? Então, a minha alma, a tendência dela é quando eu entro aqui, ela querer brigar com o meu espírito, falar, não, isso não está acontecendo. A alma está falando assim, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo mudar nada, eu não estou vendo acontecer nada, mas a sua fé está falando assim, eu já vejo tudo transformado, eu já vejo tudo sendo feito, eu já vejo feito tudo acontecendo. A minha fé está falando, eu posso, eu consigo, Deus vai fazer, o sobrenatural vai acontecer. Aleluia! Então a sua fé está falando, eu estou vendo tudo. Sua alma está falando, não tem nada mudando. Você vai ficar com quem? Com a sua alma ou com a sua fé? Hã? Então fala comigo, nessa noite, a minha fé precisa ser ativada. Fala assim, para vencer as mazelas, as aflições da minha alma. Ai, irmãos, porque a nossa alma só está desse jeito. Não é verdade, irmãos? Nossa alma está cheia de aflição, cheia de mazela, cheia de dificuldade, cheia de notícias, cheia de informações, cheia de preocupações. Quanto povo anda preocupado, sim ou não, irmãos? Não é verdade? A gente anda preocupado, sim ou não? E é interessante que 90% das nossas preocupações não vão dar em nada. Pensa nisso, irmão. 90% das coisas que você está aí martelando não vai dar em
Nada. 90% das coisas que te oprimem, te afligem, não vai dar em nada. Só é perca de energia, perca de tempo. Nessa noite Deus está nos convidando, nos chamando a entender, fala comigo assim, o propósito. Irmão, Deus nesses dias tem nos ensinado. Fala assim, Deus tem nos ensinado. Fala assim, bem forte, é ensinado. Que se eu quero viver o sobrenatural, fala assim, o sobrenatural. Fala assim, eu preciso sair do natural. Ah, irmão, como nós precisamos sair do natural nesses dias, sim ou não, irmãos? Nesses dias nós precisamos de uma igreja que está disposta, fala comigo, a sair do natural. A sair da mesmice, a sair daquela rotina, fala comigo, natural, aonde nada acontece, onde nada muda, aonde, irmãos, para que Deus possa falar conosco, irmãos, não tem hora que Deus está falando e a gente não está ouvindo, irmãos, sim ou não? Como Deus, irmão, nesses dias tem falado fala comigo, na sua palavra. Porque entenda isso, ó, se nós queremos viver, fala comigo, sobrenatural, nós precisamos, fala comigo, sair do natural. Porque quem vive no natural nunca vai acessar o sobrenatural. Quem vive no nunca vai acessar o sobrenatural. E tem hora que o sobrenatural de Deus, ele vem maquiado, embalado em problemas. Que a gente não quer acessar e não quer abrir o pacote. Sim ou não, irmão? Então ele vem numa embalagem que você não quer abrir. Você olha e fala, não, isso aqui, Deus não está nisso não. Ué. E Deus está falando, estou sim, estou te chamando sua atenção. Para ver se você acorda. Para ver se você tem uma experiência comigo. Estou tentando de todo jeito na adoração, você não me quer. Estou tentando de todo jeito na palavra, você não me quer. Então eu vou te gerar um problema para nós encontrar. Esse ano eu já encontrei Deus em vários problemas. Sei contar vocês. Mas como eu já vi Deus esse ano nessas dificuldades. Preparando a mensagem, eu falei, Deus, esse começo de ano eu aprendi muito. Eu acho que no segundo trimestre, se eu podia liberar as portas para me acessar o que eu já preguei. Porque como eu já aprendi, irmãos. Sim ou não, irmãos? Então tem momentos que Deus marca o encontro com a gente, onde fala comigo, onde ele não quer ir. Não, vamos de novo. Tem horas que Deus marca encontro com a gente, aonde a gente não quer ir. Porque até agora tem muita gente que não quer vir na igreja. Mas tem hora que Deus vai encontrar a pessoa em outro lugar, igual o Daniel, na cova dos leões. Ninguém queria ir lá. Deus foi, é lá que eu te encontro. É lá que nós passamos a noite conversando. É lá que nós passamos a noite de presença. Tem gente que vai encontrar Deus, sabe na onde? Na firmeza. E vai para dentro da fornalha. E Deus fala, quando você chegar, eu já estou lá. Ah, não, você não está entendendo. Se a pessoa... Isso é para gente que não quer encontrar ele aqui. Deus fala, eu tenho fornalha e tem caverna, escolhe aí. E eu falei, é verdade, Jesus, estou entendendo esse mistério. Esse firmou, encontrou o Senhor dentro da cova, na cova. Daniel falou, eu vou orar e pronto, acabou. Ora 3 vezes no dia e pronto, não tem conversa. Sim ou não, irmão? Vou continuar orando. Deus falou, então é lá que nós vamos ter um particular. Sadraque, Mesaque e Abidinego também falou, nós vamos ficar firmes, não vamos adorar essa estátua aí de jeito nenhum. E Deus falou, lá eu vou encontrar vocês. Então entenda, irmãos. Davi começa o seu exército saindo da caverna de Adulão, que dizia que ele já tinha entrado e estava saindo. Quando ele entrou depressivo, afadigado, fugido, tinha fingido que era louco, babou na barba, rolou no chão, passou maior vergonha. O rei falou, se esse aí é Davi, eu não estou entendendo mais nada, já não basta tanto louco no meu reinado, para que trazer mais um? Passou por Davi, achando que ele era doido. Era tanta humilhação que ele foi para dentro da caverna de Adulão. Lá dentro, ele encontrou Deus e o seu exército. Então, meus amados irmãos, quando você não quer encontrar Deus aqui, Ele tem outro lugar para te encontrar. Quando você fala, não quero ir para a igreja, não está tudo certo, não tem importância, irmão, é só a sua opinião. Fique tranquilo. Você acha que Deus não tem outros endereços para pegar a gente? Para falar com a gente direitinho? Deus tem vários endereços.
E nessa madrugada eu meditava nisso. E eu falei, Jesus, a nossa fé tem que ser muito maior. Ela tem que nos fazer, na verdade, tem que confrontar a nossa alma. A nossa fé tem que falar, eu estou vendo, eu estou enxergando, é visível nesse ambiente, eu vou viver o meu milagre. Quando eu passar aquelas portas, eu vou fazer um culto extraordinário para com o Senhor, de excelência, um culto de generosidade, um culto onde eu participo com o Senhor, um culto onde eu sou presente com o Senhor. Ah, irmãos, aleluia! Tem dia que a gente faz culto que a gente não está presente, Deus está, mas nós não está, sim ou não, irmãos? E a Bíblia está nos ensinando, fala assim, a Bíblia está nos ensinando. Irmão, qual que é a matéria do milagre? Qual que é a matéria-prima do milagre? Fala fé. Fala assim, uma fé sobrenatural. Então entenda, a distância daquilo que você almeja, aquilo que você precisa, aquilo que você sonha, a fé que você quer gerar. Entenda isso, irmãos, é a fé que a gente produz através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Irmão, não é qualquer palavra que gera fé em você, não, é pelo ouvir da palavra de Deus. Ah, porque qualquer palavra vai produzir. Não é qualquer palavra, não. Irmão, não é autoajuda, não, isso não dá fé para ninguém, não. Entendeu isso aí? Não é um conselho bom, não, estou falando de palavra, a palavra que tem o poder de produzir fé em nós, irmãos. Fé para vencer, fé para passar, fé para enfrentar, fé para superar, fé para dar a volta por cima, fé para recomeçar, fé para avançar, fé para prosperar, fé, irmãos, fé para viver algo poderoso da parte de Deus. Aleluia! Graças a Deus, irmãos. Irmão, hoje eu vim cheio de fé, não sei você, mas eu estou numa fé lascada hoje. Hoje é bem capaz de eu orar, Deus me usar, não sei não, viu? Estou com fé, irmãos. Hoje eu vim numa fé que não é brincadeira. Eu tô além da realidade hoje. Eu estou igual a Abraão no domingo passado, creio contra a esperança. E eu falei para a Jô essa semana, eu não tenho esperança mais nenhuma, agora eu estou crendo. Acabou a esperança, não estou com esperança nenhuma nisso aí mais. Agora eu só quero ver acontecer. Sim ou não, irmão? Fala comigo, temos que ter uma identidade de fé nesse lugar. Não, pega essa visão, a pessoa passasse um anjo aqui agora, e esse mesmo anjo fosse um anjo, irmãos, que conferisse. Quem já entrou em loja? O que é a primeira coisa que ele te pede? O quê? CPF representa o que na terra aqui? Fala identidade. Quando eu pego seu CPF, eu sei o que você compra, sim ou não? Sei o que você está devendo, sim ou não? Sei que você é consumista, sim ou não? Não sei. Então o que eu disse? Nós precisamos ter uma identidade de fé na onde? Aqui. Já pensou o anjo hoje passando aqui de filha? Me dá sua identidade, deixa eu ver. Não sei não. Precisa ter mais fé. Identidade que não está de fé, não. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos ter uma identidade de fé nesse ambiente, irmãos. Não dá para ficar os céus ouvidos aqui não, irmãos. Deus está analisando, o que Ele quer ver é fé na terra. Se porventura Ele achar fé na terra, Ele faz milagre, irmãos. Então, temos que ter, fala comigo, uma identidade, fala assim, de fé no culto. No culto, irmão, fala assim, nesse culto aqui, sim ou não? Pergunta como? Fala assim, reagindo. Fala com fé. Fala assim, com fé. Fala segunda coisa. Fala assim, segunda coisa, bem forte, segunda coisa. Quebrando barreiras. Fala assim, é em nós, primeiro. Irmãos, a mulher do fluxo de sangue fez essas duas coisas. Ela reagiu com fé e ela quebrou barreira com fé. Porque ela falou assim, eu vou no meio dessa multidão e eu tenho convicção que eu vou chegar nele e vou tocar. Entendeu, irmãos? A missão dela era o quê? Ela precisava tocar, porque se ela não alcançasse ele, ela ia ser pisoteada. Está entendendo, irmãos? A gente vem num culto sem missão. Qual que é a sua missão nesse culto, nessa noite? É que você é crente? É que você foi batizado há 20 anos atrás? É que você fala em língua há 10 anos? É que você é crente e já leu a Bíblia? Qual que é a sua missão hoje aqui, cristão? Qual que é a sua missão quando você passou aquelas portas? Que culto você veio prestar? O que nós vamos fazer aqui, irmãos? Isso é importante. O diabo, se ele descobrir que você sabe isso, ele já vai ficar louco, irmãos.
Porque eu não vim aqui pregar não, irmão. Eu vim aqui, foi em nome de Jesus, prestar um culto aonde eu entendo o propósito. Enquanto adorava, eu falei, Jesus, as canções estão caminhando com o tema da mensagem, acessando o sobrenatural. Eu falei, Deus, o Senhor preparou, foi tudo. Eu falei, Deus, eu não estou aqui só para pregar. Eu vim aqui falar comigo para prestar um culto. Então fala comigo, eu preciso quebrar barreiras nesse lugar. Irmão, qual que é a barreira que você tem que quebrar hoje? Sua, pessoal. A mulher avançar no meio da multidão, tocar na orla. E ela precisou, em nome de Jesus, reagir. Fala assim, reage. Fala, na fé. Irmão, nós precisamos ter uma reação de fé nesse ambiente, nessa noite. Nós não podemos aqui, irmão, só ouvir a palavra e ser ouvinte, não ser praticante. Naquilo que Deus falar com você, reaja nessa noite no nome de Jesus. Seja efetivo, irmãos, na sua reação. Não deixe as barreiras, irmãos, de dificuldades, na verdade, talvez de coisas que nós já sabemos, de coisas que a gente acha que já está sabendo, de achar que o culto é o mesmo domingo. Não, irmãos, o culto não é o mesmo. Nós estamos, que dia é hoje? Fala 7. Fala tudo perfeito. Hoje não é 6. Hoje é 7. Então hoje é 7/7. É um número perfeito. No 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. Mês 7 do dia 7. Hoje é um bom dia para Deus manifestar o seu milagre na nossa vida. Hoje é um bom dia para Deus olhar para um povo e falar assim, eu vi um povo que reagiu na fé, eu vi um povo que está quebrando barreira na fé, eu vi um povo que não está na mesmice, que não está aceitando o comum, que não está aceitando a mesma coisa. Entenda, nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus, em nome de Jesus, fala comigo, se manifeste nas nossas vidas. O Senhor ficar olhando só com o olho da alma, nós não vamos alcançar nada. Nós temos que olhar com o olho da fé, porque o olho da fé já está vendo tudo pronto. Sim ou não, irmãos? Uau, eu sei que Deus está fazendo algo nessa noite aqui, irmãos. Cadeias estão sendo quebradas, coisas estão sendo destruídas. Fala assim, em nome de Jesus. Fala comigo, nós temos que ter um propósito nessa noite. Fala assim, nesse culto. Por quê? Pergunta por quê? Propósito foi o que te trouxe aqui. Processo é o que você tem que fazer aqui. Girou a chave? Propósito te trouxe aqui. Processo é o que você precisa fazer aqui. O que Deus está falando para você fazer? Tem gente que só fica no propósito e não aceita o processo do culto. Ah, não estou gostando muito disso aqui. Não é para você gostar, é para você obedecer e fazer. Se fosse para mim fazer só o que eu gosto, eu não estava fazendo nada daquilo que eu estava fazendo. Nós não fazemos só o que a gente gosta, a gente faz o que a gente não gosta. Quem está entendendo, irmãos? Tem muita coisa que você não gosta, que você tem que fazer, porque é necessário, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você gosta de envelhecer? Hã? Dor nas costas, dor na junta, dor na lascada, irmão, depois dos 40, nunca vi isso. Tem dia que eu falo, meu Deus, eu estou quebrado, não é possível. Quebrou foi tudo aqui, ué, todo empenado. Então você gosta de envelhecer? Hã? Mas infelizmente, irmão, você vai, para não envelhecer é só partir. Pede a senha e vai embora. Não é verdade, irmão? Mas não tem jeito, irmão, nós vamos envelhecer. Então entenda, irmãos, nós não faz só o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que fala assim, o que é preciso. Então, o propósito nos trouxe aqui, o processo do culto é aquilo que Deus está falando para você fazer dentro do seu propósito. Entendeu? Dentro do seu processo, porque todo culto ele tem um propósito e ele segue um processo. Entenda isso, nessa noite Deus tem um propósito, fala assim, propósito e processo. Quem está entendendo o mistério? Tem muita gente que só vem pelo propósito, na hora do processo falha, não é aprovado, não recebe, não acessa, não alcança, não vê transformação, não vê mudança, fica vivendo sempre, fala comigo, a mesma coisa. Sim ou não, irmãos? Irmão, fala assim, mesmice é horrível. É ou não é verdade? É ou não é? Quem gosta? Tudo a mesma coisa. As irmãs, estou sempre com a mesma sandalinha. A mesminha. Teve umas irmãs que fez assim, ó. Né? Gosta nem a pau, né?
Tem dia que tem 7 lá, fala, não tem nenhuma sandália para calçar. Não é assim? Não é verdade? Não é? Então, a mesma blusinha. Quem está pegando a visão? Então, ela agora fala, não tem nenhuma roupa para vestir. Não é assim que fala, não é? Ninguém gosta de mesmice, irmãos. Então, se a gente transicionar isso para a nossa vida espiritual, nós vamos acessar coisas grandes. Quem está entendendo o mistério? A gente não gosta de ficar vivendo, fala comigo, as mesmas coisas. Então, processo, fala comigo, é diferente de propósito. Eu vim aqui pelo propósito, mas o processo agora está me conduzindo a viver algo diferente nesse ambiente. A palavra está gerando o processo. E esse processo, muitas das vezes, ele está falando com cada um individualmente na internet. Quem está assistindo aqui ao vivo ou online, quem vai assistir depois, vai gerar diferente para cada pessoa, porque Deus te vê lá de cima, individualmente. Deus olha e fala assim, vixe, está nem no culto. Vixe, até agora não para de conversar. Falei com ela 2 vezes, ou com ele 2 vezes, ela está vendo? Não pegou. Vamos ver que até o final do culto o que vai dar. Porque tem coisas que eu não posso fazer. Deus pode adorar para você? Hã? Deus pode, na verdade, agradecer por você? Não, a Bíblia fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se nós passarmos aquele lá porta ali com o coração agradecido, você vai ver o tanto de milagre que acontece nesse ambiente. Porque é a gratidão do nosso coração que produz alguns milagres para as nossas vidas. Então, o quanto você está grato a Deus pelo aquilo que Ele tem feito na sua vida. O quanto nós somos agradecidos pelo aquilo que Ele tem, fala comigo, manifestado nas nossas vidas. Então eu anotei aqui, se eu e você fizer isso tudo que eu estou falando aqui, Deus vai definir um destino, fala comigo, de fé para a minha vida. E eu vou acessar algo novo nessa noite. Ah, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu preciso viver um milagre ainda esse mês. Quem tem um milagre para viver ainda esse mês? Esse mês, irmão. Tá certo, é um mês de passear, é um mês e tal, mas eu não tô nessa vibe de passear, eu estou numa guerra lascada. É isso que eu estou. Eu não estou em paz, eu estou em guerra nesses dias. Entendeu isso aí? Eu não estou em paz, o pastor não está em paz nesse dia, eu estou numa guerra violenta. Entendeu isso aí? E é bom ficar em guerra, não é ruim não, irmãos. Tem tempo que você fica em paz, tem tempo que você está em guerra. Que pegou a visão? A gente libera a paz, mas você está vivendo uma guerra. E só nós conseguimos ter paz na guerra. Quem pegou? Quem pegou, irmãos? Só nós conseguimos estar vivendo uma guerra, mas ter paz. Porque Deus é essa paz que transcende todo o entendimento. Mas tem coisas, fala comigo, que a gente está em guerra, sim ou não? Sim ou não, irmão? Tem gente que está em guerra física, espiritual e, fala comigo, material. Tem gente que está em guerra emocional, sim ou não? Sim ou não, irmão? Tem gente que está em guerra com a sua personalidade, tem gente que está em guerra com o seu temperamento, tem gente que está em guerra com o seu caráter, tem gente que está em guerra, irmãos, quando na verdade, com os seus pensamentos, vive uma guerra, fala comigo, constante. Então Deus, Ele está nos ensinando nessa noite a viver, fala comigo, paz na guerra. Quem precisa ter paz na guerra? Então nesse mês eu preciso, fala comigo, viver um milagre. Ah, irmão, levanta a mão e fala assim, eu creio que nesse mês a minha fé vai produzir um milagre da parte de Deus para a minha vida. No nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, irmãos. Esse mês é um mês de transição, sim ou não? É um mês que atravessa primeiro semestre, segundo semestre. Irmão, depois de agosto passa voando, chega dezembro, viu? Eu não sei o que você tem para fazer não, mas fala para o seu irmão, corre. Não, fala para ele, corre. Não sei quais são os seus projetos não, mas fala para o seu irmão, corre. Fala comigo assim, não dá mole. Seja firme. Porque se você ficar dormindo, nada vai acontecer nesse ano. Se você cochilar, o ano vai acabar e nada vai mudar. Irmão, pensou que tragédia, passar o ano inteiro em 2024, nada mudar? Misericórdia, eu estava lá com uma pilha de livro lendo, aí fiquei marcando os livros que eu estou lendo. Eu não sei nem quanto está dando, mas está dando mais de 12 livros. E eu lendo um dos livros,
que eu tinha comprado 3 livros agora para entrar nessa coleção de leitura. E eu falei, Senhor da glória, como o tempo está, fala comigo, voando. Irmão, domingo está chegando igual um dia. Semana está igual dia. O mês está igual semana. E o ano está parecendo mês. Está acelerado ou não está? Porque quanto mais conhecimento, mais o tempo passa rápido. Sim ou não, irmãos? Se você sair dessa correria aqui da cidade, ir para um lugar onde não tem internet, não tem celular, e quer estar lá, você vai ver o tanto que o dia é grande. Não vai ter informação, não vai ter jornal, não vai ter nada. Você vai passar num lugar lá tranquilo, você vai ver o sol nascer, porque você vai dormir cedo. Pensa um lugar, não tem eletricidade, não tem televisão, não tem internet. O banho é frio, um lugarzinho bem assim, sabe? Bem rústico mesmo. Tá com celular. 3 dias tem gente que surta. Sim ou não, irmão? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O ano aumentou todo. Porque quanto mais informação, mais acelera o tempo. Entendeu isso aí, irmão? E nós estamos falando, e pensa o tanto que está acelerado na tecnologia. O tanto que, irmão, enquanto você dorme, esse povo trabalha. Enquanto você está dormindo, esse povo está criando programação e mais programação. Enquanto nós estamos dormindo, o chip está sendo instalado na cabeça do povo. Irmãos. Em pouco tempo aí vai ter um punhado de gente com chip aqui, ó. Lembrança, foto, vai aparecer tudo na ilha do seu oi. As imagens. Já está testando óculos, irmão. Já tem óculos, já passa aqui, ó. Coloca o óculos, veja aqui, ó. Passa as fotos, tudo de informação, distância, GPS, tudinho já está testado, irmãos. Está tirando daqui, ó, e pondo para a cabeça. Essas coisas estão acontecendo quando nós estamos dormindo, irmão. Essa tecnologia, essa IA aí, ela está criando forma, irmãos. Ela está criando personalidade. Ela está decidindo o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer. Fala aqui, muito evoluído. Irmão, de repente Jesus brada no céu. E nós vai embora. Agora eu não sei quem quer ficar, fica com Deus. Eu quero ir embora, irmãos. Não sei contar você, eu não quero ficar aqui na grande tribulação, não. Eu quero vazar. No arrebatamento, nem passar pela morte. A roupa murchar, ficar tudo aqui. E eu, ó, dou uma olhada para a minha casa, para todo mundo vai embora. Pensou, irmão? Está muito rápido as coisas, irmãos. Nós precisamos, fala comigo, acelerar na nossa fé. Amanhã, segunda-feira, o que você precisa fazer? Todo mundo pensou em algo natural, sim ou não? Sim ou não? Mas amanhã, segunda-feira, você precisa? Quais decisões espirituais você precisa tomar para ter uma semana top, fechada na vida espiritual? Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer tudo aquilo que eu não estou fazendo. Pegou a visão, irmãos? Tudo aquilo que eu já não estou fazendo, eu preciso o quê? Fazer, irmãos. Esses dias eu estou num propósito de não beber refrigerante até dezembro. E aí eu vi o tanto de coca que existe nesse tempinho que eu estou fazendo. Gente, mas como existe coca? Essas coisas, elas só são latentes. Essa semana eu estava lá e estava bebendo também Guaraná, as meninas, eu peguei o copo e falei, deixa eu cheirar. Aí eu fiquei cheirando Guaraná. E que trem mais bom, né? Aquela sensação de você cheirar assim, é da nossa terra. Então você consegue entender que tem coisas espirituais que a gente precisa falar assim, precisa fazer. Mas a gente só preocupa com as naturais. E as naturais nós não estamos fazendo, porque eu tenho de coisa que você não está fazendo naturalmente, você só está perdendo tempo, energia, não está evoluindo, não está em palavra nenhum, coisa nenhuma está funcionando, nada está dando certo, e está ligado em tudo aquele espiritual que nós não estamos deixando de fazer. E eu fiquei pensando nisso. E eu falei, Jesus, é verdade. Quando eu parei de fazer uma coisa no espiritual, propósito, porque no natural eu estava bebendo coca, e era muita. Eu estou fazendo só porque eu decidi fazer um propósito. Porque a minha alma quer Coca-Cola. Gelado de garrafinha. Ah, não, pensa. A minha alma deseja uma Coca gelada de garrafinha. Mas o meu espírito está falando, não beba que você tem um propósito. Então é enxergar com o olho da alma e enxergar com o olho da fé, irmãos. E entenda. Ah, pastor, eu não gosto de refrigerante. Tá bom, irmão, você não gosta, mas tem outra coisa que você gosta. Se você parar de fazer, vai te complicar. Porque tem gente que é assim, quer diminuir o propósito do outro. Eu nem ligo para refrigerante. Pois é, para refrigerante. Mas tem outra coisa que você não consegue ficar sem. Entendeu isso aí? Porque crente é cheio de fazer essas coisas. Crente é a pessoa mais lascada que tem para isso.
Nossa, mas só esse propósito? Nossa, mas isso aí é fácil demais. É fácil porque você não está fazendo. Você só está falando. Porque quando você começar a fazer, vai mudar tudo. Pegou a visão, irmãos? Um dia eu fiz propósito 21 dias de Daniel, um crente chega e fala, não, mas isso aí é fácil, comer verdura e fruta, quem é que não quer? Falei, vai miserável, faz. Fica 21 dias comendo legumes sem tempero, sem sal, batata, cenoura. Irmão, você cheira, você está fedendo cenoura, você fedendo batata. Mandioca sem sal, vários sem sal, e você come aqueles trem tudo sem sal. Aí você come as frutas. Mano, fica 21 dias, vai, irmão, eu quero que você faz. Faz para depois você falar. Você já fez? Não, então não fala que é fácil. Ah, qualquer um faz, comendo verdura, comendo fruta, é simples. Fica, irmão. Você vai ver o tanto de carne que existe. Você vai ver o tanto de arroz solto em cristal que tem nas casas. Viu? Você vai ver o tanto de maionese que tem nos domingos. Não é verdade, irmão? Não é? Sim ou não? É fácil, enquanto você só está falando do outro. Mas começa a fazer para você ver, irmãos. Sua mente já trava e fala assim, nossa, 21 dias é muito tempo para fazer esse negócio. 21 dias é tempo demais para você fazer esse compromisso. Não dá para ser menos, não. Irmãos, é horrível, não é fácil. Então o que a gente entende? Que nós precisamos, fala comigo, ativar a nossa fé. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Por quê, irmão? Fala comigo, algumas coisas só vai mudar. Se eu entender isto. Algumas mudanças, pega essa chave. Tem mudanças que nós tomamos a decisão de mudar. Mas tem mudanças que é Deus que gera a situação para a gente mudar. Geralmente, as situações que Deus gera para eu e você mudar é porque nós não estamos ouvindo e nem obedecendo. Tem mudanças que Deus gera para nós mudar. Tem mudanças que a gente toma a decisão de mudar. Sim ou não, irmãos? Quem entendeu isso? Eu estava conversando com a Josi essa semana, as meninas, e a gente compartilhando que elas é bem mais inteligentes que a gente, da nossa idade. Ela foi ver os boletins da Josi, né, as notas da Josi, do diploma dela, né, do 3º ano, que ela fez o ensino médio, e aí estava tudo na média, né, passou na risca. A minha era cheia de amor e muito amor, que era o vermelho, né. Tinha muito trem vermelho nas minhas. Ela falou, pai, o senhor não serve nem de base, fica quieto aí. Falei, então tá tudo certo. Só que eu era tão inteligente para a minha época, que eu estava falando para ela, ó, eu tenho uma sábia, eu tenho dislexia braba. Então, na época, as professoras não estavam preparadas para mim. Eu era inteligente demais. Só que tudo que eu era inteligente, eu era custoso. Então, pela vergonha de não saber escrever direito, em vez de eu tentar, eu fazia bagunça para esconder a dificuldade que tinha. Eu fui psicólogo, tratei esse negócio, tem que ir para psicólogo, viu? Se tiver um filho que tiver dislexia, TDAH, essas coisas, leva no médico. Que é horrível passar por isso. As mães antigamente não tinham essa instrução. Como eu fui chamado de burro, nunca esqueci. Não, mas você é burro, você não sabe nem escrever. É N aqui, burro. Eu falei, que N? Não sei nem que, não está o N. O R. Era, irmãos. Hoje está normal não saber escrever, porque a gente digita de qualquer jeito, escreve errado, todo mundo aceita. Mas na nossa época não aceitava, não. Na nossa época você era burro mesmo. Você não conseguia concentrar numa coisa, TDAH, lá em vai, irmãos. Hoje tem muita informação para essas coisas, sim ou não, irmãos? Hoje tem autismo, tem informação para tudo hoje. Então, se você viu uma dificuldade no seu filho, leve ele no médico, pelo amor de Deus, deixa de bobeira, me ajuda. Quanto mais rápido você levar, mais rápido ele fica inteligente, funcional, entendeu? Eu ficava nos cantos, lá sentado, parecendo bobo. O que foi? Não, fazer bagunça, porque eu fazendo bagunça, não precisava escrever. Eu não precisava escrever, eu já bombava no primeiro mês do ano. Primeiro mês a professora falou assim, você vai bombar esse ano. Eu falei, não estou nem aí, vou bombar. E bombava. Por quê? Não era porque eu não queria estudar, é porque eu tinha vergonha de escrever errado. Mas eu não sabia que a junção das palavras na minha mente é diferente da mente de vocês. Entendeu isso aí? Qualquer coisa que você me ensinar, você só me ensina uma vez. Você me dá uma aula, é só uma. Você não precisa dar 12. Qualquer coisa que você falar e eu quiser gravar, eu só gravo uma vez. Acabou. Você não precisa dar aula para mim mais nunca. Você me ensinou qualquer coisa, eu fico só prestando atenção, não precisa escrever nada. Eu olho, aprendi, olho na boca da pessoa, olhei ali, eu gravo, pronto, acabou. Depois você fala, Wesley, fala sobre esse assunto. Eu vou falar sobre o assunto que você estava me ensinando. Qualquer aula que você me der vai ser desse jeitinho. Entendeu isso aí, irmãos? Então nós precisamos, fala comigo assim, crescer no nosso entendimento. A igreja precisa avançar no entendimento, irmãos.
Então, naquela época, aí a Letícia olhou lá e falou, misericórdia. O meu, né? O da Josi passou. Top. A Josi é mais inteligente que eu. Entendeu? É mais inteligente. Agora, a sabedoria Deus me deu. Aí ela rodou. Mas ela é sábia também. Aí eu olhei para a minha vida. E falei, Deus, se eu tivesse uma professora que sabesse sobre dislexia, sobre TDAH, sobre essa questão, não concentrar direito. Cara, eu era um Einstein. Eu arrebentava. Porque Einstein teve dislexia, irmão. Só que para a época dele ele avançou, sim ou não? Tem outros nomes aí gigantescos que também teve dislexia. Mas os caras eram tão evoluídos na época que, não sei lá como, conseguiram avançar. Então entenda, nessa noite, a gente estava compartilhando o quanto essa geração de hoje, fala comigo, tem informação e tem acesso. Assim está na nossa fé, está cheio de informação e cheio de acesso. E nós está aparecendo, todo mundo tem dislexia na fé. Eu puxei, foi para mim, irmão. Peguei esse exemplo, foi de mim. Nós está aparecendo, todo mundo tem TDAH na fé. Não consegue concentrar no culto. Não consegue ficar olhando para uma coisa só. Não consegue ter atenção na palavra. Qualquer coisinha tira sua atenção. Qualquer coisinha você está na quarta-feira que vem que nem existe. Qualquer coisinha nós está no mês que vem que nós não sabemos nem que mês que vem nós vamos estar aqui. Sim ou não, irmão? Então está parecendo que nós estamos vivendo a nossa fé com dislexia e com TDAH. Dificuldade de aprendizado, de leitura, entendeu? Dificuldade de escrever, dificuldade de prestar atenção nas coisas, entendeu isso aí? A água da igreja, eu estava falando no curso esse dia, eu preciso vender essa água é doce, porque os irmãos quando chegam aqui querem beber água. Se eu engarrafar, vou vender a água mais doce da terra. Só chegar aqui quer ir lá beber água. Vou engarrafar, pôr o rota, a água mais doce da terra. Entrou, bebeu. Milagrosa. Não é verdade, irmão? Vender, engarrafar e vender. Cara! Bebe água o dia inteirinho. Não consegue ouvir a pregação toda. Tem que ir lá beber água. Meu pastor falou, quando você sentar, você fique sentado, não levante. Só se estiver com dor de barriga, alguma coisa muito séria. Não levanta, não. Falei, tá bom, tudo certo. Porque é falta de educação. Falei, tá certo, sim, senhor. Falei, sim, senhor. Então eu preciso engarrafar essa água, acho que é aí que eu vou ficar rico. É que essa água aí. A água doce, a água da onde? Da terra que manda leite e mel. Não é das águas de Mara, amarga. Essa é da terra lá do saia mel lá, das palmeiras. Sim ou não, irmão? Então o que a gente precisa entender nesses dias? É ativar uma fé, fala comigo, inteligente. Fala uma fé racional. Entender que nós entramos aqui nesse culto para uma missão. Segunda-feira nós vamos executar essa missão. Segunda-feira nós vamos falar, Deus, é agora, nós vamos tomar posse. Vai vir o problema, vai vir a dificuldade, vai vir as perseguições, nós vamos passar, nós vamos enfrentar, nós vamos tomar posse, nós vamos viver. Domingo que vem nós volta, recebe de novo, domingo que vem nós recebe de novo. E cada vez nós vamos executando a missão, e de repente essa missão vira um milagre da parte de Deus. Aleluia! Nós estamos com a missão do som, estamos ou não estamos? Quem está lembrado aí do propósito do som? Pois é, está concretizando. Daqui um dia nós vamos chegar, essas caixas vai estar aqui uma do lado, outra do outro. Pregar igual eu estou pregando aqui é horrível, não tem retorno, sua garganta arrebenta, acaba tudo. Porque eu consigo só falar, mas para mim não volta. Então é horrível pregar assim. É a coisa mais horrível que tem para um pastor é pregar sem retorno. Sua garganta arrebenta, porque eu estou falando, então não estou me escutando. Então eu estou acreditando que vocês estão me entendendo. Porque essas caixas, elas estão indo para você, mas ela não volta para mim. Porque o som ele tem que ir e ficar, ele não pode ir e voltar. Um som de uma igreja ruim é o som, quer dizer, um som de... Na igreja ruim, não, como é que é? O som ruim numa igreja é o som que vai e volta, vai e volta. Aí é um som ruim na igreja. Pegou aí? Esse som não, a caixa é boa, ela vai e fica lá no fundo. Então ela não volta para mim. Então eu estou pregando, olhando na cara de vocês. Tem uns que tá rindo, eu falo, é para isso que eu vou olhar. Tá entendendo? Está entendendo? Porque eu não estou tendo retorno. Mas daqui um dia, essa missão nossa vai virar um milagre. Vai descer, vai ter outras ali, e nós vamos acabar de ajeitar algumas coisas, você vai falar, gente, está vendo? Era uma missão, nós insistimos tanto que virou um milagre. Então fala para o seu irmão, insista nas suas missões. Fala que você não está aqui de brincadeira, não. Você está aqui na sua fé. Que Deus te deu. E você vai viver um milagre da parte de Deus. Ah, irmão, estou aqui para ir. Nem deu para pregar hoje. Misericórdia, irmão. Está acabando é o culto, nem preguei. Mas vocês têm para me ouvir mais só 10 minutos? Vou pregar, vou começar a pregar, calma. Não abri nem a Bíblia. A igreja passou, não abre a Bíblia, o povo fica meio desconfiado. Não vou abrir agora, calma aí.
Porque tem irmão, né, que não abriu a Bíblia, misericórdia, né? Sei não, o pastor não está muito com Deus, não. Calma aí, irmão, vamos abrir a Bíblia. Abre aí, Ed, vamos abrir, senão o povo vai pensar que nós não é crente. Gênesis, de novo, Gênesis 28. Olha o texto, 28, 10. Eu amo isso aqui, sobre coisa sobrenatural. 28, 10, olha a coisa foi. Partiu, pois, Jacó. De onde? Fala assim, Jacó estava mudando. Agora, olha a frase que Deus me deu. Toda mudança gera uma experiência. Entenda, todo culto você tem que vir, mudar e viver uma experiência. Todo culto você tem que vir, mudar e viver uma experiência. Todo culto você tem que entrar, vir, mudar e viver uma experiência. Todo culto você tem que vir, mudar e viver uma experiência. Todo culto nós tem que vir, mudar e viver uma experiência com Deus, meu Pai. Então entenda, fala comigo, Jacó estava mudando. Pelo pedido do seu pai, Isaac era o nome do pai do Jacó. Ele tinha pegado a benção, ela pegou a benção. O irmão dele grilou com ele, queria matar ele, falou, vou te matar. E o Jacó falou, o pai dele ficou preocupado, Gênesis 28, primeiro. A Bíblia vai dizer, Isaac chamou Jacó primeiro, e o abençoou e ordenou, lhe disse, não tome mulheres de entre as filhas de Canaã, que não era benção para ele. Levanta, vai, a Arã, a casa de quem? Betuel, pai de tua mãe. Toma dali uma mulher das filhas de Labão, irmão de quem? Tua mãe. Olha, fala comigo, agora vem a benção. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas o quê? Multidão de povos. Ó, amor, isso aqui é maravilhoso. E te dê a benção de quem? Fala, uau! O que é isso, irmão? Uma pessoa com tanto de benção desse, não tinha como chamar Jacó, não, tinha que mudar o nome mesmo. A ti, tua descendência, contigo, para que em herança possua a terra de teus peregrinações, e que Deus deu a Abraão. E assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Paran-Arã. Agora olha o versículo 7, Ed, para você ver o tanto que é forte. E Jacó o quê? Você entenda que aquele tanto de bênção estava conectado ao tanto de obediência que ele estava disposto a produzir? Entenda, irmãos. A obediência, ela é que move a concretização daquilo que Deus quer para fazer para você e para mim. Sim ou não, irmão? Você avança, eu e você avançamos na mesma velocidade que nós obedecemos. Se você demora demais a obedecer, o que acontece? Fica travado. Sim ou não? Você não escuta o pai e mãe, o que ia acontecer? Ia morrer pela mão do irmão, o irmão estava disposto a matar ele. Sim ou não? Estava com furor. No versículo 10, a Bíblia está falando que Jacó o quê? Fala, partiu. De que jeito? Obedecendo. Olha o versículo 11. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu o quê? Por seu o quê? Travesseiro. Uau, irmão. E deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis que uma escada posta da terra, na terra cujo topo topava os céus. Eis que os anjos desciam. Cadê? Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, pai, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra, que estás aonde? Deitado, darei a ti a tua descendência. Estava confirmando o que o pai falou. E a tua descendência será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e em tua descendência serão benditas todas. Uau! E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tomar o quê? Você vai voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Fala assim, Deus acredita em nós. Uau, irmãos. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar.
Este não é outro lugar senão o quê? Uau, irmão. Você entendeu que fala assim, na mudança de Jacó, ele acessa uma experiência sobrenatural. Então entenda, vir no ambiente, não produzir mudança é deixar de viver experiências com Deus. Pegou aí, irmãos? A gente tem ensinado nesses dias sobre acesso, sobre mudança, sobre obediência, sobre ambiente, sobre ambiência. Nós estamos ensinando, irmão, o ambiente sempre vence. Como eu já preguei sobre ambiente, como eu já ensinei sobre essas coisas. E tem gente que não entende, irmão. Ele acha que está... Não, irmãos, você só está perdendo tempo naquilo que Deus quer fazer. Fala comigo, Jacó entendeu o ambiente. Sim ou não, irmãos? Quando ele acordou achando que era sonho. Ele entendeu o ambiente, irmão. Então, a mudança dele, falar comigo, gerou experiência. Aí Deus me pergunta nessa noite, qual que é a mudança que eu preciso mudar para viver a experiência que eu almejo ter? Qual é a mudança que eu preciso mudar para viver a experiência que eu almejo viver? E eu falei, Senhor da glória, agora o Senhor nos pegou. Sim ou não, irmãos? Porque nós queremos viver a experiência, mas nós não queremos mudar. Sim ou não? Sim. Nós queremos viver algo grande com Deus, mas a gente não quer dar algo grande para Deus. Sim ou não? A gente quer viver algo muito extraordinário com Deus, mas a gente não quer soltar algo pequeno que Deus está falando. Solta que eu te coloco em um lugar mais alto. Solta que eu te abençoo. Solta, larga. A gente está lá grudado naquilo e não solta. E a experiência fala comigo, não vem. Então, eu consigo entender que do momento que Jacó parte, e do momento que Jacó encontra, na verdade, vive essa experiência, irmãos, isso aqui é tão poderoso que ele deitou, fala comigo, um portal se abriu. Esse portal dava conexão com a terra e com o céu. Nós somos o único ser que consegue fazer isso, viu? Ter uma conexão na terra e ser conectado no céu ao mesmo tempo. Pegou aí, irmão? Porque nós somos um ser tricotômico. O homem tem uma tricotomia, que é espírito, alma e corpo. Espírito põe conexão com Deus. Alma põe conexão com seu sentimento, psique, pensamento, entendeu? Emoções, entendeu? Coisas que estão no seu consciente, subconsciente, tudo é alma. E o corpo é onde a gente consegue sentir a matéria. Então nós somos o único ser na terra que consegue estar tanto na terra como no céu ao mesmo tempo. Uau, irmão. Pegou aí a visão? Você consegue estar aqui, Deus te arrebatar, você ficar no culto, passar 1 hora lá no céu, e o culto continuar acontecendo aqui 10 minutos. Você fica 1 hora lá, 10 minutos passa aqui. Pegou aí, irmãos? Pegou aí? Você pode estar 1 hora aqui, de repente você virar assim, você tem uma visão, um arrebatamento de sentido. Você vê um anjo trabalhando aqui dentro, movendo aqui dentro. Ninguém está vendo, só você está vendo. Você virou assim, de repente, quando você voltou, você saiu do seu sentido. Você passou do ambiente natural para um ambiente espiritual. Começou a assistir o que Deus está fazendo. Você está entendendo o mistério, irmãos? Tem gente que tem sonhos, ele deita e tem uma visão de sonho. Mas tem arrebatamento de sentido, tem arrebatamento também de espírito. É quando você vai além, fala assim, vai além. É quando seu corpo fica aonde está no ambiente, deitado, aquilo ali. Você levanta, seu corpo fica lá, seu espírito sai, você consegue ter uma experiência com Deus. Isso é Elias que fazia, o profeta. Ele ia lá na câmara do rei, escutava tudinho que o rei estava planejando. Pensa nisso, irmão, que experiência. Irmão, nós somos pessoas que temos total disponibilidade de viver essas coisas. Porque Tiago vai dizer que Elias era homem igual eu e você, ele era comum. Mas ele orou e não choveu, e depois ele orou e choveu. A Bíblia vai além e fala assim, que Elias era homem segundo as mesmas paixões que nós temos, as mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas, as mesmas limitações. Mas ele tinha uma fé, fala comigo, ativa. Ele orou e Deus não deixou, falar comigo, chover. Uau, irmãos. Fala para o seu irmão, você precisa ser mais positivo na sua fé. Fala para ele assim, para de ser pejorativo. Fala para você, para de ser zinca. Fala, irmão, fala para ele, você é zinca demais, tem hora. Não é verdade, não é, irmãos? Aquele irmão fala, não vai acontecer nada, não, você vai dar certo. Não, irmão, você tem que ser positivo na sua fé. Você tem que orar e falar assim, o contrato vai ser assinado. Deus vai abrir a porta. Deus vai prosperar.
Vou fazer um propósito com Deus, fazer um voto com Deus, as coisas vão mudar. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então fala comigo, Jacó entendeu o ambiente. Fala assim, Jacó entendeu o ambiente. Não, fala bem forte, fala, Jacó entendeu o ambiente. Quem está entendendo, sim ou não, irmão? Aonde ele deitou? Fala, na pedra. Fala, ainda dormiu. Por que ele dormiu? Fala, fugido, sem nada, fez o quê? Fala, dormiu. Irmão, quem tinha uma promessa daquele, não tinha como não dormir. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual que é o nosso problema? A gente não está olhando para a promessa, nós estamos olhando para a dificuldade. Quem tinha uma promessa dessa, não tinha como dormir? Mas ele tinha tudo para dormir, irmãos. O pai dele falou, você vai ser pai de nações, de multidão, você pode ficar tranquilo. Vai para lá, casa com a moça, tudo isso vai acontecer. Irmão, no primeiro lugar que ele parou, ele pegou uma pedra para o travesseiro, deve ter enrolado a capa dele ali naquela pedra e ó, dormido. Porque era normal naquele dia, todo pastor dormia ao relento. Ele deitou aí, mas entenda, a Bíblia vai dizer que essa pedra também, a Bíblia vai nos mostrar que essa pedra é Cristo. Toda vez que você deita em Cristo, não tem como você não ter uma experiência sobrenatural. Pegou a chave? Então fala, ele deitou, fala em Cristo. Cristo é essa pedra, fala comigo, sobrenatural. Sim ou não, irmão? No versículo 12, ele tem uma experiência. Sonhou, e eis que uma escada, posta na onde? Ela saiu do céu, ela saiu da terra. Isso é bastante bom você entender. Você lê a Bíblia rápido demais, por isso você não pega a chave. Tem gente que nem lê. Acho que tem gente que nunca leu tanta Bíblia, igual está lendo só nesse culto. Irmão, tem gente que não leu tanta Bíblia, igual está lendo só nesse culto. Tem tanta informação de Bíblia só nesse culto. A escada sai do céu ou sai da terra, irmão? Entenda o trem? Você tem certeza? Sai da onde? Sai do céu ou sai da terra? Tem uma linguagem aí mais de hoje, meu querido? Parece que o povo está meio em dúvida. Vamos ajudar os irmãos. A escada sai da terra ou sai do céu? NVI. Ali sonhou que havia uma escada que da onde? Então vamos lá, gente, da onde? Não, para vocês não estarem em dúvida, a escada saía da onde? Olha o texto. Aquilo que você ligar você ligar na onde? Começa na terra que eu termino no céu. Quer vir para cá e não quer começar nada. E quer que as coisas saiam do céu. Fala para o senhor, esse culto está muito estranho. Fala para o senhor, é melhor não ir embora. Fala para ele, é melhor não ter ido embora. Fala para ele, é melhor nem ter dado 10 minutos para esse pastor, não. A escada sai da onde? Da terra. E ela topava na onde? Os anjos saem da terra ou saem do céu? Agora você está pegando a chave. Sai da onde? A escada saiu da onde? Mas os anjos veio da onde? Entendo, sua dificuldade pode até estar na terra, mas a sua resposta sempre vai vir do céu. Igreja, acessa a igreja. Acessa para você deixar o pastor feliz, irmão. Quero que vocês prosperem, entenda esse mistério. O problema estava com Jacó na terra, mas a resposta saiu do céu, não importa, o problema é que está na terra. A resposta sempre vai vir do céu. Anjo descia e subia a favor do chamado ministério de Jacó. Deus falou, eu vou ser contigo, esses anjos vão te acompanhar no edito, vai te acompanhar na multiplicação, vai te acompanhar quando Labão te roubar, vai te acompanhar quando ele mudar o salário 10 vezes, vai te acompanhar quando ele quiser te matar, esses anjos vai te guardar, ele vai te guardar na ida, ele vai te guardar na volta, porque assim é Deus. Para aqueles que acreditam e creem, irmão. Quem pegou a chave? Irmãos, eu tinha mais uma hora de pregação, mas eu estou resumindo tudo. Eu acho que eu já preguei demais, né? No tempo. Versículo 14, 13 e 15. 13, 14 e 15. Fala assim, Deus. Toda vez que Ele falar, fala assim, toda vez que Deus falar, Ele sempre vai lembrar você que Ele é um Deus de promessa. E que Ele cumpre as suas promessas. Nós estamos pregando coisas que já cumpriu e já aconteceu. Toda vez que Deus falar comigo e com você, Ele sempre vai lembrar que Ele é Deus de promessa. Não desanime, fala para o seu irmão, não desanima não. Vai cumprir. Fica tranquilo, você vai casar. Fala para Deus está mandando, vai casar alguém aqui, não sei quem é, mas vai casar. Fala assim, você vai casar.
com a mulher de Deus, com o homem de Deus, abençoar, vai te amar, te respeitar. Entendeu? Vocês vão viver em nome de Jesus feliz para sempre. Porque isso é só em Deus. Não é verdade, irmão? Tem que acreditar, sim ou não? Então, tu fala assim, toda vez que Deus falar, Ele vai nos lembrar. 13, 14 e 15, que Ele é Deus de promessa. Eis que eu sou o Senhor que estava onde? Ó, em cima. E eis que, ó, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. O Deus de Isaac. E essa terra em que estás deitado, darei a ti. E a tua? O Isaac não tinha falado para ele já? Deus fez questão de repetir. Por quê? Pergunta por quê, irmão? Não vou responder não, só quando eu fui, depois não. Vocês estão querendo saber de mais nada. Versículo 16, agora eu falo, 16. Quem está comigo? Estou terminando. Jacó fala, acorda. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste? Entenda, ele só descobre, fala assim, só descobre. Quando acorda. Fala para o seu irmão, é perigoso. Vir nessa igreja e fazer um culto no stand-by. Dormindo e meio acordado. Fala, é perigoso. Jacó, quando ele acordou, ele descobriu que Deus estava no lugar. No lugar da fuga, no lugar do fracasso, no lugar onde ele não tinha perspectiva. Jacó, irmãos, você vai entender que Jacó não tinha nem Deus por Deus dele até agora. Pegou a visão, irmão? Quem está entendendo o mistério? Irmãos, Deus fez com Jacó, que não pode fazer com nós crê. Você não crê, não? Fala para o seu irmão, nós crê. Meu Deus, eu estou falando para Jesus, eu creio, eu sei que o Senhor é meu Deus. Imagina o que Deus pode fazer. Olha quando ele acorda, acordou, sim ou não? Deus está na onde? Nesse lugar. E eu não sabia. Sabe o que é mais cabuloso pensar nisso aqui? É chegar dia 25 de dezembro, Natal, depois chega dia o quê? 31 de? E eu se acordar e falar assim, Deus estava em todos os cultos e eu não sabia. E nada mudou. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Olha a reação dele, olha a reação. O que ele faz? O que ele faz? Fala assim, temeus. O que ele fez? Ele falou que o lugar onde Deus estava era o quê? Terrível. Como é que um lugar desse é terrível? Onde Deus confirma tudo aquilo que vai fazer na sua vida, onde a promessa cumpre, onde tudo aquilo que seu pai disse, Deus confirma, através de Abraão e de Isaac. Como que esse lugar, fala comigo, é terrível? Entenda isso, todo lugar que Deus está, que te confronta, é terrível para você. Se você não tomar decisão. Se você não tomar postura, vai ser terrível para você. Porque não dá para entender como que esse lugar era o quê? Não dá, irmão, não dá para entender? Ó, e temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão o quê? A casa. Tem hora que esse lugar é terrível. Irmão, tem gente apanhando aqui hoje, não é brincadeira. E eu acho massa, quer dragonizar, mas não tem jeito. É a palavra, irmão, que não tem religião, não, que é a Bíblia mesmo, total, não tem. Esse lugar tem hora que ele é o quê? Porque Deus está te confrontando e você não quer tomar decisão. Aí ele fica terrível. Não acaba logo, você está pensando no lanche, e vai, o que eu vou fazer amanhã? E fica terrível ficar aqui dentro. Porque você não quer tomar decisão, e Deus está falando. E ele acordou e falou, esse lugar não é outro lugar, senão o quê? E essa é o quê? Uau, além de ser a casa de Deus, tem uma porta que nos leva aos céus, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Para terminar, versículo 18, fala 18. Fala assim, Jacó usa a fé. Fala sobrenatural. Olha 18 para você ver. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou o quê? A pedra que tinha posto por seu, e pôs por coluna, e derramou o que nela? Porque, irmão, isso aqui agora fala é fé, não tem outra explicação. Sim ou não? Porque ele ia passar 30 anos para voltar nesse lugar. Quantos anos? 30. Uma vida para ele voltar nesse mesmo lugar. Ele pegou a pedra, olha o versículo 19, para você poder entender. E chamou o nome daquele lugar, fala Betel. E o nome, porém, daquele lugar era o quê? Era o quê? Fala assim, Jacó usou a fé. Fala assim, ele usou a pedra
Não mais por travesseiro, mas agora por coluna. Entenda, irmão, Jesus é essa pedra de esquina que é coluna na minha e na sua vida. Sim ou não, irmãos? Ele jogou azeite em cima da pedra, a pedra, fala comigo, ela se tornou, isso fala assim, espiritual. Porque a pedra ficou por quê? Fala, por testemunha. A principal característica de uma pedra é o quê? Não fala. Mas a dele fala, porque é testemunha. Porque essa pedra é Cristo. E Cristo fala comigo e com você. Quem está entendendo o mistério? Isso aqui é só fé, para entender um negócio desse aqui. Não dá para entender. Ah, pastor, de maneira natural não dá. Só se for muito doido. Que as coisas do Senhor é loucura para o povo natural. Então tem que ser doido para entender isso aqui. A pedra passou a ficar naquele lugar de, como fala comigo, como um memorial. Pega a visão, Josué fez isso, Samuel fez isso. Entendeu? Isso atravessando o Jordão. Atravessou o mar. Isso era na verdade, fé que aquele povo tinha. Colocar, expor, fala memorial. Abraão fez isso, vários, gente no Velho Testamento, teve que falar comigo essa ação. Versículo 20, fala 20. Fique de pé, no nome de Jesus, nós vamos encerrar. Fala comigo, nessa noite, eu não vou sair desse lugar. Com a minha mesma fé, que até agora não está produzindo nada. Fala, eu vou sair desse lugar com uma fé ativada pela palavra. Amém, irmãos? Você está aqui por uma missão, sim ou não? Segunda-feira sua fé tem uma missão para cumprir. Então não levando aquela mesmice, não, a mesma coisa. Não, irmão, faz algo diferente essa semana. Por favor, fala assim, por favor, irmão. Fala, por favor, faz algo diferente essa semana. Sim ou não, irmão? A gente precisa fazer algo diferente essa semana. Sim ou não? Deus nessa noite Ele quer nos trazer entendimento e nos trazer uma fé de tomar posse. Olha o que Jacó faz. Versículo 20. E Jacó fez o quê? Dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, que faço? E me der pão para o quê? Veste para o quê? E em paz tornar em naquele mesmo lugar. O Senhor me será por... Entenda, até agora Jacó não tinha Deus, na verdade, como Deus, Senhor e Deus da vida dele. Fala comigo, ele precisou fazer um voto. Ele fez uma aliança. Qual que é a primeira preocupação nossa? Faz sim pro seu irmão. Faz aí, faz sim. Qual que é a primeira preocupação nossa? Pagar boleto. Não é, não é? Jacó, ele parece a gente, sim ou não? A nossa primeira preocupação é o quê? A boquinha. Sabe o que meu filho vai comer? Sabe que vai pagar a luz, energia? Sempre a nossa preocupação sempre vai ser natural, nunca espiritual. Então ele pediu primeiro o quê? Ele pediu um carro de fogo para levar ele mais rápido. Hã? Ele falou, Deus, se for Deus meu, eu quero um redemoinho de fogo aqui, me leva lá para tal lugar e eu quero chegar no automático. Era assim? O que ele preocupou? Com a favinha, irmão. Encheu o buchinho. Sim ou não? Falou, se eu for nessa viagem não passar fome. A segunda coisa que ele pede é o quê? Hã? O que isso quer dizer? O que quer dizer isso, irmão? O que quer dizer? Vamos, irmão, pensa comigo, me ajuda a pregar. Primeiro ele estava preocupado com o quê? Comida. Depois ele pediu o quê? O que isso quer dizer, irmão? Oh, Tiago, ativou o negócio. Quer dizer o quê, Tiago? Status. O que mais, irmão? Ajuda nós. Ajuda nós a acabar a escuta aqui, eu não sei nem como encerrar, vai, me ajuda. Vamos, irmão. O que essa veste queria dizer, irmãos? Fala posição. Sim ou não? Status. Eu quero estar bem. Fala trajado. Sim ou não, irmão? Ele precisava do quê? Do veste fala assim, manutenção. Da provisão. Entende, irmão? Quando você vê a esposa do peão, você já conhece o marido. A bichinha está alegrinha, bonitinha, arrumadinha, né? Uns brochinhos, tem vermelhinha a carinha, né? Tudo certinho. É brochinho, não é broche? É broche? O tico e o teco falhou. Você vê a esposa do caboclo meio baqueado, você fala, vixe, tem que orar para o irmão, tem que estar errado. Falar para o irmão investir mais, gastar a mão dele liberar o cartão. Cheia a irmã aí no salão, fazer as unhas, entendeu? De gel, que é boa de gel, irmão, dura muito. Não é não, irmão? Dá manutenção, demora. Libera para a irmã, ficar bem arrumada, entendeu? Ficar alegre. A irmã está alegre, está tudo certo. A irmã triste, casa triste. Mas a mulher ficou triste, acabou a casa. A mulher tem que estar alegre dentro da casa.
Entendeu? Isso aí ficou alegre, a casa, uma varoa estando alegre, está tudo dando certo. A varoa ficou triste, acabou a casa. Sim ou não, irmão? Comida não presta, nada presta, tu fica triste. Né? Tá, o Jacó, com a boca, do mesmo jeitinho, preocupado. Então está falando disso. Terceira coisa que ele pede é o quê? O que ele pede lá? Terceira coisa? Ele queria o quê? Então entende, ele falou assim, Deus, eu quero ter provisão, proteção e mais o quê? Que a minha história seja contada por mim mesmo. Eu quero voltar para contar. Eu não quero morrer sem contar. Olha que fé cabulosa. Ele falou, Deus, eu preciso ir, eu quero que o Senhor seja provedor na minha vida. Quem está entendendo, irmão? Eu quero ter provisão. Que a primeira coisa, está aqui 3 coisas. Jacó pede, fala comigo, proteção. Provisão. E ele queria ele mesmo contar a sua história. Ele queria falar assim, eu não vou morrer na terra que não é a terra dos meus pais. Eu quero voltar e contar a minha história. Jacó demora 30 anos para voltar. Pega essa visão, irmãos. Mas quando ele volta, ele encontra seu irmão, com certo que seu irmão ainda vive vários anos com o seu pai, porque o pai dele não morreu. Isaac não morre, ele vive muitos anos ainda, com Isaac vivo. Deus, entenda, ele cumpre as suas promessas, irmão. Deus falou, você vai lá, você vai voltar, você vai em paz, vai voltar em paz, porque eu vou te levar e vou te trazer. Mas o que eu quero dizer nessa noite? Que a nossa fé nessa noite precisa produzir uma aliança com Deus. Da sua fé falar com você mesmo, falar assim, Deus, eu preciso sair desse culto hoje, ativado com um voto com o meu Deus. Irmão, eu não quero que você dê nada aqui não estou pedindo oferta não confunda, eu não quero seu dinheiro não, fique tranquilo. Eu quero que você tenha um compromisso com Deus, uma aliança com Deus essa semana. Fala, Deus, essa semana eu quero fazer um voto com o Senhor. Estou muito colado no telefone, preciso ler mais, eu preciso dar mais atenção para o meu esposo, minhas filhas, eu preciso dar mais atenção para algumas coisas. Então entenda, essa semana é a semana você tem um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, de parar da mesmice e começar a fazer algo diferente, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Nós queremos algo do céu sobrenatural, mas nós não queremos deixar a escada sair da terra, porque aquilo que a gente liga é ligado no... O que desliga é desligado nos... Uau! Eu quero te dizer isso bem claro, irmãos. A igreja precisa almejar isso, acessar o sobrenatural de Deus. Eu quero que você feche seus olhos comigo, irmãos. E eu quero orar para você nessa noite, para que Deus gere isso no seu coração, esse desejo de acessar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ter esse desejo, irmãos. Jacó, ele foi inteligentíssimo. Eu quero proteção, eu quero provisão, e eu quero que a minha história não morra em mim. Eu preciso ir nessa viagem, eu quero ser guardado pelo Senhor. Eu quero dizer que o propósito foi você vir aqui, o processo foi o que você passou no culto, desde a abertura, é processo. E nós vamos encerrar você fazendo um voto, você e Deus aí. Talvez seu voto é emocional, talvez seu voto é financeiro, talvez seu voto é conjugal, talvez seu voto é pessoal, talvez seu voto é material, talvez o voto que você precisa fazer é um voto moral entre você e Deus. Fala, Deus, eu preciso fazer um voto com o Senhor, que eu preciso parar de pecar em tal área, então eu quero fazer um voto com o Senhor. Talvez o voto é na fé. Deus, eu preciso fazer um voto para ativar minha fé, eu estou sendo incrédulo demais. Eu estou no meio do ano e nada mudou, nada aconteceu, estou sendo muito ingrato, eu não consigo ver nada que o Senhor fez. Faça um voto de gratidão com o Senhor. De amanhã, segunda-feira, já começar a agradecer, e todos os dias você agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Um voto de gratidão, irmãos. Um voto de generosidade. Um voto de excelência. Irmão, como é bom ser excelente em tudo que a gente faz. Fazer por excelência e não por obrigação. Irmãos, nós vim cá fazer um culto por excelência e não por religiosidade, não por ser crente, mas fazer um culto de excelência, irmãos, onde Deus é adorado por nós, onde a presença dele é aclamada, onde ele, irmão, Deus manifesta onde ele é esperado, onde ele é aclamado. Deus manifesta no lugar onde ele é esperado de verdade, irmãos. Eu não sei o quanto você está esperando Deus nessa noite, mas eu quero dizer, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer falar no meu e no seu coração nessa noite. Ele quer manifestar nas nossas vidas. Ele quer bradar sobre a nossa história.
Ele quer manifestar, Ele quer te levar no sobrenatural. Mas para isso nós precisamos sair do natural. Não sei o quanto no natural você está, o quanto as coisas estão comuns para você, o quanto o mundo está natural para você, o quanto as coisas do mundo estão, na verdade, natural para você. A Bíblia vai dizer que aquele que é amigo do mundo constitui inimigo de Deus. As coisas do mundo nunca podem ser natural para nós, igreja. Nós protestamos contra essas coisas do mundo. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está mudando a nossa história, eu creio nisso. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está quebrando paradigmas, está manifestando o seu poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você consegue colocar a mão no coração e falar assim: Espírito Santo, nessa noite, essa palavra é bastante pessoal, ela é para mim. Eu quero dizer que a presença do Senhor que está neste lugar vai se manifestar na minha vida nesta semana. Eu creio que eu vou viver algo sobrenatural de Deus.